Nós vamos para Mateus 13, 24 primeiro. Jesus contou outra parábola para eles. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, seu inimigo veio e semeou ervas daninhas entre o trigo e foi embora. Então, o reino. Eu vou ler isso de novo. O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, seu inimigo veio e semeou ervas daninhas entre o trigo e foi embora. O diabo vem na mente. A guerra espiritual em que estamos está na mente. Isso pode ser através de pensamentos que o diabo envia. Isso pode ser através de pensamentos próprios que podemos ter. E então o diabo, como talvez seja um pensamento carnal que uma pessoa pode ter. Não é realmente um pensamento puro, mas é apenas talvez uma observação negativa sobre algo, uma opinião negativa sobre algo, uma perspectiva sobre algo, não necessariamente que venha do diabo, sabe? Mas apenas sendo um pensamento carnal ou uma interpretação errada de algo. E então o diabo pode construir em cima desse pensamento que você tem. Então, temos que estar conscientes de que existe uma guerra na nossa mente. Pode vir do diabo plantando pensamentos, o diabo construindo em cima dos nossos próprios pensamentos, que podem estar errados. E também, o diabo pode enviar sonhos. O diabo pode se passar por Deus, fingir ser Deus, se disfarçar como um anjo de luz, como a Bíblia diz, e enviar sonhos ou enviar pensamentos que talvez não pareçam inerentemente maus. Isso é o diabo sendo astuto e fingindo ser Deus. E então o diabo também vem na mente através de falar por meio de outras pessoas. O diabo pode fazer outras pessoas dizerem algo que está moldando uma narrativa que ele está tentando construir na sua mente. Isso pode ser sobre você mesmo, pode ser sobre outras pessoas, pode ser sobre o seu futuro, pode ser sobre Deus. Você precisa estar ciente de que essa guerra espiritual está na nossa mente e essas são as diferentes formas como isso vem. Sonhos, nossos pensamentos, do diabo, nossos próprios pensamentos, que ele constrói em cima e através das palavras de outras pessoas. Amém? Está escrito em 2 Coríntios 10, 5. Nós estamos destruindo argumentos espirituais e toda coisa elevada e orgulhosa que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E estamos levando cativo todo pensamento e propósito à obediência de Cristo. Então, essa escritura nos revela que a guerra espiritual está na mente. Muito da guerra espiritual que estamos enfrentando está na mente, o diabo vindo na mente. Agora, também sabemos na Bíblia que, como crentes, estamos em guerra com o diabo, mas não é como se todo dia estivéssemos em combate com o diabo, amém? E na verdade, quanto mais você segue Jesus, menos ele tem permissão para atacar, porque muitas pessoas estão desnecessariamente constantemente em guerra com o diabo ou constantemente sendo bombardeadas pelo diabo porque tem portas abertas. Então elas estão dando acesso ao diabo. Então algumas pessoas estão dando acesso ao diabo todos os dias. E então o diabo está atacando pessoas todos os dias. Mas, quando você entrega a sua vida a Jesus, você aprende sobre o princípio de manter as portas fechadas para o diabo e como manter as portas fechadas para o diabo. E quando esse é o caso, o diabo não pode simplesmente te atacar todos os dias. Agora, eu já ensinei isso no passado, que quando você esteve em uma escravidão profunda no passado, a sua alma não é transformada imediatamente. Então, uma vez que você se torna um crente, você mantém as portas fechadas para o diabo, a sua alma pode meio que ter uma mente própria. Não é necessariamente que o diabo esteja vindo, atacando, demônios entrando na sua casa e te atacando, mas a sua mente foi programada de uma certa forma para pensar como o diabo, para estar como em uma frequência negativa. E isso precisa ser reprogramado, isso precisa ser transformado, precisa ser renovado pela palavra de Deus. Então, existem pessoas que talvez sintam como se estivessem sendo atacadas todos os dias, mas na verdade, a sua mente precisa ser reprogramada de como eram os caminhos do diabo. Amém? Então, enfim,
Quanto mais você segue Jesus, mais dias, meses, anos você segue Jesus, mais você se afasta da terra do Egito, da escravidão. E mais você se aproxima da terra prometida. Mais você se afasta das vozes familiares do diabo. Como quando você sai de uma cidade em um barco. A costa, no começo você vai ver as luzes da cidade, você pode ouvir os barulhos da cidade, você pode ouvir sirenes quando o barco começa a sair do cais, certo? Mas quanto mais você se afasta, mais esses barulhos desaparecem. É assim com o diabo, ok? Então, quanto mais meses, quanto mais anos você segue Jesus, menos você percebe uma batalha tão frequente na mente. Mas isso não significa que nunca teremos batalha na mente. Não. Na verdade, agora começa a aparecer com o que vemos com Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo por um tempo. E isso foi um fogo de refinamento, foi um teste que Deus precisava que ele passasse antes de começar o seu ministério. E quando o diabo o tentou, a Bíblia diz que depois que Jesus venceu cada teste, o diabo tentou, a Bíblia diz que o diabo o deixou por um tempo. Por um tempo. Então, significa que ele não estava ali atacando Jesus todos os dias. Jesus não estava tendo que lutar contra o diabo, lutar contra ele todos os dias. Mas haveria momentos específicos em que o diabo viria e atacaria depois, por um tempo, e então ele teria que sair novamente. Então, uma vez que você se torna um crente, e então, à medida que a sua mente é renovada e você se afasta do Egito, e o diabo, você não está enfrentando ataques todos os dias. A sua vida vai parecer como o princípio de Jesus, é assim que parece, onde de tempos em tempos o diabo vai aparecer. Quero dizer, de tempo em tempo, ele vai vir com um ataque estratégico e plantar coisas na sua mente, uma batalha na mente pode vir. E então, vemos o diabo, Mateus 4:3, o diabo, eles o chamam aqui de tentador. O tentador veio até ele, Jesus, e disse: "Se você é o Filho de Deus, diga a essas pedras que se tornem pão." Se você é o Filho de Deus, ele disse, jogue-se daqui para baixo. Eu vou pular agora para o versículo 6. Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. E eles te sustentarão nas mãos para que você não bata o pé em alguma pedra. Novamente, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a sua glória. Tudo isso eu te darei, ele disse, se você se prostrar e me adorar. Jesus disse a ele, afaste-se de mim, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. E então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Então, vemos aqui que o diabo literalmente falou com Jesus. Agora, o diabo está até usando a palavra de Deus, falando com Jesus. Não parece algo tão inerentemente mal, essas coisas que o diabo está falando com Jesus, certo? Então, a Bíblia não esclarece de fato se foi uma voz audível ou se foi apenas na mente. Pensamentos do diabo vindo de forma clara, alta na mente. Mas poderia ter sido na mente. Então, vemos que até Jesus teve momentos em que o diabo falava com ele. Então, nós como cristãos, melhor não vacilar. Porque, especialmente quando você já está totalmente rendido a Deus, você está andando em vida abundante, você está livre. Antes, você estava enfrentando ataques do diabo com muita frequência, agora não. Agora a sua vida é como os testemunhos que ouvimos, aleluia. Tanta paz, tanta alegria o tempo todo. Glória a Deus. Ou talvez
Com tanta frequência, paz e alegria, as vidas agora foram substituídas. Aquele tormento agora foi substituído por paz e alegria. Aleluia. Mas precisamos perceber que ainda não estamos no céu. Precisamos estar conscientes, atentos. Não terminamos com a guerra espiritual ainda. Então, precisamos estar conscientes, sabe? Não esqueça. A vida pode ser tão boa e maravilhosa, e é, com Jesus, na unção, no avivamento. Mas você não pode se esquecer que haverá momentos como Jesus teve, onde o diabo vai falar. E o propósito, quero dizer, o motivo do diabo, a razão pela qual ele está falando, é porque ele está tentando te enganar. Quando ele vem e fala na mente, ele não vai falar coisas tão claramente más, muitas vezes. Especialmente quando você já está seguindo Jesus há um tempo. E ele não tem mais tanto acesso para te lembrar do passado, sabe? Porque conforme você continua a renovar a sua mente e rejeitar o diabo, a Bíblia diz que ele tem que fugir. Então, quanto mais você faz isso, então para algumas pessoas, elas foram atormentadas por muito tempo e a alma delas precisa passar por muita transformação. Então, não é imediato. Você o rejeita, você precisa continuar rejeitando até ver ele fugir completamente. Amém? Mas eu estou compartilhando isso profeticamente com vocês todos. Precisamos lembrar que estamos aqui na Terra, vivendo o céu na Terra, não totalmente no céu. Precisamos estar conscientes das estratégias do diabo e que ele pode vir de tempo em tempo. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios, equilibrados e disciplinados. Estejam alertas e cautelosos em todo o tempo. Esse inimigo de vocês, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge faminto procurando alguém para devorar. Então diz para estarmos alertas e cautelosos em todo o tempo. E a maior forma que precisamos estar alertas e cautelosos é da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para não sermos rápidos em pensar que um sentimento é verdadeiro, que um sentimento vem de Deus, que um pensamento é verdadeiro, que um pensamento vem de Deus, que um sonho é verdadeiro, que um sonho vem de Deus. Para não sermos tão rápidos, precisamos estar sempre conscientes em vez de simplesmente agir rápido com base em algo que sentimos, um sentimento forte que temos. Amém? Só porque você tem pensamentos fortes e sentimentos fortes, não significa que vem de Deus. Eu repito, só porque você tem pensamentos fortes e sentimentos fortes ou sonhos vívidos, não significa que vem de Deus. Então, eu vou te ensinar agora como você pode discernir. Especificamente quando se trata de... Estou falando especificamente hoje de quando pensamentos que você pode estar tendo, sentimentos que você pode estar tendo, dizem respeito a outras pessoas, especialmente sobre outros crentes. Então, vemos em Gênesis 15:1. Depois que todas essas coisas aconteceram, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. Deus disse: Abrão, não tenha medo, eu vou te defender e te dar uma grande recompensa. Mas Abrão disse: Senhor Deus, não há nada que o Senhor possa me dar que me faça feliz, porque eu não tenho um filho. Meu servo, Eleazar de Damasco, ficará com tudo o que eu tenho depois que eu morrer. Abrão disse: O Senhor não me deu um filho, então um servo nascido na minha casa ficará com tudo o que eu tenho. Então o Senhor falou a Abrão e disse: Esse servo não será aquele que ficará com o que você tem. Você terá um filho que ficará com tudo o que você possui. Então Deus levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu, veja as muitas estrelas. São tantas que você não pode contá-las. A sua família será assim. Então Deus disse: Você terá um filho. Agora, usando sabedoria, devemos discernir que Deus deixaria claro se não fosse para ser com a esposa dele, Sarai, que se tornou Sara. Certo? Mas Deus disse: Você terá um filho. E ele tinha uma esposa de Deus. Então, essa era a palavra de Deus que ele podia usar com sabedoria. Ele não disse: Eu não vou fazer Sarai conceber. Ela tem problemas de infertilidade e eu não vou curar isso. Ele não diz isso. Deus não diz isso. Não. Então, Deus estava falando
Ele pode ver com sabedoria em conhecer Deus, usar sabedoria e ter domínio próprio e paciência. Mente renovada, você pode ver que essa era a vontade de Deus para a esposa dele conceber. E assim ele teria um filho. Mas então Gênesis 16:1 vem. Sarai, a esposa de Abrão, mas ela não tinha filhos. Ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: O Senhor não me permitiu ter filhos, então deite-se com minha serva. Talvez ela possa ter um filho e eu o aceitarei como meu. Abrão fez o que Sarai disse em vez do que Deus disse. Então Sarai apenas ouviu essa narrativa do diabo que veio, que porque você está velha, você não pode conceber. Mesmo que Deus tenha falado. Eu estou te dando um exemplo de como o inimigo pode trazer uma narrativa, trazer uma ideia, sugerir. Então, essa sugestão veio do inimigo que foi astuto porque não era algo inerentemente mal que Sarai estava sugerindo para Abraão deitar-se com Agar. Porque ela queria ver a promessa se cumprir. Isso parece algo bom, certo? Então, o diabo estava tipo: precisamos ver a promessa se cumprir. Aqui está uma maneira que você pode bater nas portas, usar sabedoria, para ver a promessa de Deus se cumprir. Você vê como o diabo pode ser astuto? Se você não estiver atento, você pode ser enganado. Então Abrão fez o que Sarai disse. Versículo 3. Então, depois de viver 10 anos na terra de Canaã, Sarai deu sua serva egípcia a Abrão como uma segunda esposa. Abrão se deitou com Agar e ela engravidou. Quando Agar percebeu isso, ela ficou muito orgulhosa e começou a sentir que era melhor do que Sarai, sua senhora. Aqui vemos o diabo novamente. E podemos ver como o diabo queria isso o tempo todo. E todo esse plano tipo, eu vou fazer Agar parecer humilde no começo, como se isso fosse uma boa ideia. E depois vou enviar uma narrativa para Agar. Vou colocar na mente dela que ela deve ter orgulho. E agora vemos esse caos, essa bagunça que vem de ouvir a narrativa do diabo que vem na mente. Não vemos isso no começo, certo? Mas vem! Essa bagunça. Quando Agar percebeu isso, ela ficou muito orgulhosa e começou a sentir que era melhor do que Sarai, sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Minha serva agora me odeia e eu te culpo por tudo isso. Eu odeio a você e ela ficou grávida. Então aqui vamos de novo, o diabo alimentando isso. Sarai foi quem disse a ele: Faça isso. Mas aqui o diabo vem novamente e ela caiu nisso. Na mente dela, culpa, orgulho e culpa para Abrão. Minha serva agora me odeia e eu te culpo por isso. Eu odeio a você e ela engravidou, então ela começou a sentir que é melhor do que eu. Eu quero que o Senhor julgue qual de nós está certo. Então, eu só queria te mostrar um exemplo de como pessoas de Deus. Essas eram pessoas incríveis de Deus. Sara e Abraão, amém? Eles eram pessoas incríveis de Deus. Eu quero te mostrar um exemplo de como você pode e que mesmo quando você é ungido, você é um guerreiro do exército do avivamento de Deus. Você está liderando de alguma forma. Até o diabo pode aparecer. Você precisa estar atento. Você precisa estar atento. Então, eu vou te dar entendimento sobre um grande plano do diabo. Um grande esquema do diabo hoje é trazer divisão no corpo de Cristo, trazer divisão entre outros crentes. Ele faz isso porque sabe o poder da unidade e a Bíblia diz que um reino dividido contra si mesmo não pode permanecer. Mas isso também significa que quanto mais unidos estamos, mais poderosos somos para Jesus. Quanto mais imparáveis somos, mais o diabo é derrotado. Quanto mais unidos estamos. E isso é como pequenas coisas se acumulando. Não significa que toda noite fazemos uma oração. Eu oro e amo e uno este crente a este crente e este crente, e você passa por uma lista de bilhões de crentes ao redor do mundo. Sabe? Mas essa unidade poderosa, vem de pequenas coisas se acumulando.
de você amando o seu próximo, todos eles, de você amar todos os seus amigos que são crentes, todos eles, de você amar todos os crentes que você nem conhece que estão no mundo das redes sociais, ministros, inclusive, amar todos eles. Amar os seus inimigos. Amar as pessoas que falam contra você, falam contra a obra de Deus. Agora eu compartilhei o que isso significa em outra mensagem. Em algum lugar eu tenho muitas mensagens de como amar seus inimigos, eu acredito. Mas o amor pelos seus inimigos não significa que você tem que ter um sentimento quente e agradável. Mas significa não ter ódio e amargura no seu coração. E escolher não falar negativamente e escolher perdoá-los e declarar perdão. Mas realmente ter certeza de que você renuncia e deixar ir todo o perdão não liberado. Amargura, ofensa, ódio. Amém? Então, quando todos fazemos isso, quando todos vivemos dessa forma de amor, amando nossos irmãos e irmãs que conhecemos e que não conhecemos, isso se acumula. Quero dizer, isso se acumula para ser tanta unidade no corpo. E até mesmo se todos nós na Igreja 5F, eu sei que Deus realmente vai abençoar a nossa obediência a Ele. E Ele vai aumentar essa igreja aqui em Los Angeles no tempo perfeito dele. Ele vai aumentar tanto. E já, para a glória de Deus, estamos sendo líderes no corpo de Cristo e nesse exército global de avivamento. Amém? Já? Então, e se todos nós aqui em uma igreja, apenas uma igreja, e se todos nós nos comprometêssemos a ser unidos? Imagine quanta mudança poderia vir ao mundo, porque Deus nos colocou nessa posição de ser líderes, de tomar domínio. Então eu compartilho isso para você saber. Essa palavra é realmente importante, número 1, hoje, e número 2, para você ver o poder que você tem. O poder que você tem em realmente ter um coração de unidade e amor pelos seus irmãos e irmãs. Amém? Tá, então agora eu quero revelar o plano do diabo para trazer divisão no corpo de Cristo. Trazer divisão entre outros crentes, trazer divisão entre aqueles com quem você serve lado a lado. Então, primeiro de tudo, eu quero compartilhar com você, porque o diabo ama a divisão, porque isso vai... Ter esse entendimento vai te ajudar a não ser enganado pelos planos do inimigo. Você vai ver o quão horrível e perigosa é a divisão, ter divisão no seu coração, ter ofensa ou ódio no seu coração. Amém? Então, primeiro de tudo, o diabo ama a divisão, porque aquele a quem ele... Primeiro de tudo, aquele a quem ele fala uma narrativa... Tá, antes de eu chegar nisso, o diabo vai falar narrativas sobre outras pessoas na sua mente. Narrativas negativas. Sobre outras pessoas, outros crentes. E o diabo vai fazer isso, primeiro, de diferentes maneiras. Número 1, uma pessoa comete um erro. Ninguém é perfeito, certo? Todo mundo comete erros. Alguns são visíveis para outros, outros não. Mas todo mundo comete erros. E então, se um erro é visível para uma pessoa, então o diabo pode enviar para essa pessoa mentiras. Você vê isso, começa a olhar o cisco no olho de alguém quando você tem uma trave no seu. O diabo envia mentiras acusatórias em direção a essa pessoa. Você vê esse erro que ela cometeu. Isso significa isso, isso e isso. Cria uma narrativa de que há algo realmente errado com ela, que pode ser perigoso ter um relacionamento próximo com ela e etc. Mas todos nós cometemos erros. E se alguém visse os seus erros, então o diabo também enviaria narrativas como você está recebendo sobre essa pessoa para eles. Então, é melhor não julgarmos. É melhor, em vez disso, trabalharmos em nós mesmos. Amém? Na verdade, vamos ler esse versículo, Mateus 7:1. Esta é a versão ampliada.
Esta versão ampliada é ótima. Não julguem e critiquem e condenem os outros injustamente com uma atitude de superioridade, de autojustiça, como se assumissem o cargo de juiz para que vocês não sejam julgados injustamente. Pois assim como vocês hipocritamente julgam os outros, quando vocês são pecadores e não arrependidos, assim vocês serão julgados e, de acordo com o padrão de medida usado para distribuir julgamento, julgamento será medido a vocês. Porque você olha para o pequeno cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebe e reconhece a enorme trave que está no seu próprio olho. Agora, isso é poderoso, que diz pequeno cisco, porque muitas vezes alguém pode cometer um erro, mas é o diabo sendo o julgador na sua mente, criando uma narrativa de que esse erro é maior do que realmente é. Quando, na verdade, é que essa pessoa não é um anjo, não é Deus, é um ser humano. E ainda não está perfeita. Ela está em uma jornada assim como você para ser transformada à imagem de Deus, mais à imagem de Deus. E todos nós temos fraquezas. Então a fraqueza dela pode ser diferente da sua, mas você tem uma fraqueza mesmo assim. E é melhor não sermos orgulhosos para pensar que a fraqueza dela é pior do que a nossa, do que a sua, sabe? Ou como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma trave no seu próprio olho. Hipócrita, ator fingido, primeiro tire a trave do seu próprio olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E então, claro, às vezes nem há um cisco no olho de alguém como Jesus. Jesus foi julgado tão duramente pelos fariseus, mas eles tinham uma grande trave no olho tentando tirar um cisco no olho de Jesus. Mas ele nem tinha um cisco. E isso pode ser o caso hoje, onde até mesmo isso é o que eu queria. Essa é a próxima coisa que pode acontecer quando o diabo envia uma narrativa negativa sobre alguém. É número um, pode ser que a pessoa realmente cometeu um erro e então ele constrói uma narrativa em cima desse erro. Isso não é verdade, como uma falsa acusação sobre essa pessoa. Pode ser que no seu passado uma pessoa realmente te feriu e então algo que essa pessoa fez te lembrou disso. E então o diabo pode construir uma narrativa. Essa pessoa é realmente perigosa, como a última pessoa que era perigosa. Quando, na verdade, isso não é verdade. Talvez tenha te lembrado daquela pessoa, mas não é a mesma pessoa. E essa pessoa está rendida a Deus, por exemplo. Amém? Então, a próxima coisa que o diabo vai tentar construir, uma narrativa, é mal entendido. Mal entendido. Isso é como Jesus. Eles o estavam entendendo errado. Eles estavam pensando que ele estava indo contra a palavra de Deus quando ele orava pelas pessoas no sábado, por exemplo. Mas eles apenas o estavam entendendo errado. Era um mal entendido. Ele não estava indo contra a palavra de Deus. E mal entendidos acontecem com bastante facilidade. Eu me lembro na sexta série. Eu me lembro disso muito claramente. Minha professora da sexta série era uma das minhas favoritas. Ela era incrível e ela era tão gentil. Ela não era essa pessoa julgadora de forma alguma, algo assim. Mas ela disse para minha mãe, ela disse, Catherine está bem? Porque na aula ela parece muito séria. E às vezes ela suspira. Tipo, primeiro de tudo, acho que alguém se identifica com isso? Às vezes você sente vontade de apenas respirar mais fundo? Não, porque às vezes eu já fiz isso e as pessoas olham pra mim, tipo, o que há de errado? E eu, tipo, não. Eles acham que é esse tipo de suspiro, mas era só um. Mas talvez eu não estivesse sorrindo, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Então, isso era coisa, tipo, eu estava apenas respirando na aula. E foi naquele momento, na sexta série, que eu percebi que quando eu me concentro, eu fico com uma expressão séria. Eu nem sabia disso, porque eu nunca estou me olhando quando estou me concentrando, certo? Então foi aí que eu aprendi isso. Eu fiquei tipo, oh, eu devo apenas parecer séria. Eu só estou prestando atenção, sabe? Nada estava errado. Mas isso foi uma bênção disfarçada, porque simplesmente abriu meus olhos na sexta série como podemos ser mal interpretados. Agora, isso é uma benção, porque então isso te ensina que você também pode interpretar mal outras pessoas. Especialmente se você já foi facilmente mal interpretado, você pode facilmente interpretar mal as pessoas também. Eu estava conversando com um membro da família e ela estava me dizendo como muitas pessoas acham que ela está brava e de mau humor. O rosto dela, natural assim, é tipo assim. Mas
Algumas pessoas, elas podem ter sobrancelhas ou alguma característica que parece mais brava naturalmente ou algo assim. Bom, enfim, não sei uma característica específica dela, mas eu olhei e tipo, espera, sério? Deixa eu ver, porque eu nunca pensei isso dela. Então eu consegui entender. Eu consegui ver porque as pessoas interpretariam isso errado. Eu consegui ver o que ela estava dizendo. E algumas pessoas, elas são criadas de forma linda, mas a forma como o rosto delas é naturalmente pode parecer que elas são muito sérias. Agora você vê como o diabo pode trazer uma narrativa só pela aparência de alguém. Você entende o que eu estou dizendo? E o diabo pode colocar esses pensamentos. Essa pessoa está pensando isso sobre você. Essa pessoa está chateada com você. Essa pessoa não gosta de você. E essa pessoa nem está pensando em você. Ela está apenas ouvindo algo. Não sei. Pensando em outra coisa na mente dela, sabe? Tá, então, eu só estou te deixando consciente de que precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar que pode haver mal-entendidos. E o diabo ama usar esses mal-entendidos para criar narrativas, para construir em cima dessa narrativa na mente de alguém. E ele pode ser muito estratégico nisso, de uma forma que realmente faz sentido, sabe? Onde você nem sente necessidade de questionar essa narrativa na sua mente. Mas isso é o que o diabo pode fazer, especialmente porque ele ama tanto a divisão. Então, sim, essas são as grandes formas que o diabo gosta de trazer narrativas. Ele também pode trazer a narrativa começando com um sonho, ou pode construir em cima dessa narrativa te dando um sonho. E isso se torna essa confirmação. Então, precisamos estar conscientes disso, amém? Então, eu quero voltar agora para você entender por que o diabo odeia. Quero dizer, porque o diabo ama tanto a divisão. Ele ama a divisão porque a pessoa a quem ele está alimentando com essa narrativa sobre outra pessoa, ele está tentando fazer com que essa pessoa seja bloqueada de ser abençoada por um relacionamento com essa pessoa, talvez. E isso pode acontecer, sabe? O diabo, quando ele envia narrativas para as pessoas sobre outra pessoa, o objetivo dele é fazer com que a pessoa odeie a outra pessoa. E uma pessoa pode odiar outra pessoa por toda a vida, quando ela não desperta para essa narrativa. Isso é o que acontece quando as pessoas são tão contra verdadeiros servos de Deus. O diabo alimentou elas com uma narrativa, pode ser baseada nos próprios sentimentos pessoais de inveja. Ele constrói em cima disso, pode ser baseada em um mal-entendido. Eles não entendem uma certa doutrina, não entendem porque um ministro fez algo, disse algo, não faz sentido para elas. Elas ainda não têm revelação, assim como os fariseus não tinham revelação de Jesus, do que ele estava fazendo, ensinando. Mas o diabo então constrói em cima disso. E quando a pessoa não desperta para ver, isso é o inimigo construindo essa narrativa. O diabo ama a divisão, odeia a unidade. Há pessoas que realmente podem decidir odiar aquela pessoa por toda a vida. Tipo, elas realmente decidem isso. Isso é o que acontece, e é por isso que você vê um ódio tão intenso contra verdadeiros servos de Deus. É porque as pessoas aceitaram essa narrativa e é um ódio real que elas decidiram ter. E elas precisam se humilhar para que alguém possa ajudá-las. Para que possam ouvir alguém que possa abrir os olhos delas para que Deus realmente possa ajudá-las e abrir os olhos delas, amém? Mas o diabo ama a divisão nesse sentido, porque pensa em quantas pessoas odeiam servos de Deus. Que Deus, na verdade, chamou elas para receber daquele servo de Deus. Pense em quantas pessoas hoje estão oprimidas por demônios. Estão doentes, estão presas na vida, não estão andando no chamado delas. Algumas pessoas até têm um chamado para o ministério e realmente sentem paixão pelo ministério, mas não carregam o poder de Deus.
E há pessoas por aí que estão atacando os servos de Deus, que odeiam os servos de Deus, que na verdade deveriam receber deles. Essa era a maior bênção que Deus iria dar a elas, esse vaso de Deus. Era assim que Deus iria responder às orações delas. Esse é o caso de muitas pessoas por aí agora que odeiam servos de Deus, que atacam servos de Deus. É o diabo, você vê, isso é um plano do diabo. É por isso que ele ama essa divisão, porque ele está impedindo as pessoas de serem abençoadas pela unidade que vem desse relacionamento, seja um relacionamento individual, pode ser como um relacionamento de Jonatas e Davi, onde ambos serão abençoados por esse relacionamento, ou também você é chamado para ser um filho ou filha espiritual desse servo de Deus, debaixo do servo de Deus. Se as pessoas estivessem conscientes desses planos do diabo, elas não seriam tão rápidas para falar contra servos de Deus. Elas seriam tipo, espera, isso pode ser a minha bênção. O diabo está atrás das minhas bênçãos. O diabo está atrás do meu chamado. O diabo está atrás de me ver livre. Eu preciso parar um segundo, porque há um testemunho aqui. Então isso parece algo que o diabo faria para tentar me impedir de receber de Deus. As pessoas precisam acordar. As pessoas estão dormindo no corpo de Cristo e estão apenas ferindo a si mesmas e ao corpo, mas estão realmente ferindo a si mesmas e não acham que estão se ferindo. Elas acham que estão ajudando o corpo, mas estão ferindo o corpo e estão ferindo a si mesmas. O diabo também ama a divisão porque aquele que é acusado sente dor. Como servos de Deus, o diabo ama tentar trazer dor aos servos de Deus através da perseguição. Essa é uma das grandes formas que ele tenta fazer com que servos de Deus, ou potenciais servos ou futuros servos de Deus, desistam. Uma grande forma que ele tenta fazer com que desistam é a dor que vem através de outras pessoas odiando eles, que veio da narrativa do diabo sobre eles. Então, e por último, quando há divisão entre duas pessoas, por exemplo, há um elo quebrado e o exército fica mais fraco. Então, como compartilhei, o diabo sabe o quão poderosos somos quando estamos unidos. Então, quando ele está tentando enfraquecer o quão poderosos somos como um exército, o que ele vai tentar fazer é trazer divisão para tentar nos deixar mais fracos. Ele perde hoje, amém? Aleluia. Glória a Deus. Precisamos amar as pessoas no mundo. Precisamos amar todas as pessoas que não são crentes, que ainda não conhecem Jesus. É assim que elas vêm a Jesus. É pelo nosso amor. A bondade de Deus leva ao arrependimento. E eu fiz uma mensagem onde ensino muito mais sobre isso, especificamente sobre amar pessoas que estão no mundo, que não são crentes, chamada Misericórdia acima do julgamento. Então você pode assistir essa mensagem para aprender mais sobre isso, mas temos esse chamado para realmente amar as pessoas no mundo, não julgá-las, não acusá-las, mas ter graça e compaixão. Claro que elas estão pecando. Elas ainda não têm Jesus. Como elas vão receber Jesus? Não sendo julgadas por nós, mas nós sendo bondosos, amorosos, brilhando a nossa luz. Amém? A bondade de Deus leva ao arrependimento, a Bíblia diz. Mas também precisamos amar outros crentes. Tipo, realmente precisamos amar nossos irmãos e irmãs. Precisamos realmente amá-los bem, precisamos ter intenção de amá-los, precisamos estar conscientes de que o diabo está tentando nos fazer odiar uns aos outros. Não todo mundo, mas uma ou duas ou três pessoas. E pode ser um plano do diabo na mente que vai pensar: bom, você ama a maioria das pessoas, são só algumas, só poucas. Precisamos estar amando todos, amém? E precisamos estar conscientes do plano do diabo de tentar nos fazer pensar errado sobre nossos irmãos e irmãs. Amém?
precisamos ver nossos irmãos e irmãs como companheiros de equipe. Precisamos realmente vê-los dessa forma. Precisamos realmente ver se você pensar em uma quadra de basquete. Se você fosse tipo, não, não, não vou passar a bola a essa pessoa. Você vai perder o jogo para todo o seu time, não só para você. Então, realmente precisamos renovar a nossa mente e ver todos os nossos irmãos e irmãs dessa forma, que não amá-los, não ter intenção de amá-los, significa que não estamos passando a bola para eles. Significa que estamos impedindo o nosso time de ser tão poderoso quanto poderíamos ser em Cristo. Amém? E isso é ser espiritualmente maduro. Ser espiritualmente maduro é realmente conhecer o coração de Deus. À medida que você conhece o coração de Deus, você passa a conhecer mais e mais a cada dia o quanto ele ama as pessoas e o quanto de graça ele tem para as pessoas. Eu aprendi muito disso andando no meu chamado, especialmente com meus inimigos. Eu não vejo o fogo de Deus descendo imediatamente, mesmo sabendo do mal que eles fizeram. Tipo, eu tenho entendimento para saber do mal que foi feito. Eu não vejo o fogo de Deus descendo, eu vejo misericórdia. Eu vejo graça. Eu vejo Deus sendo paciente e não desejando que eles pereçam, mas desejando que venham ao arrependimento. Deus tem tanta paciência conosco. Ele não nos julga no caminho enquanto espera por nós. Ele nos ama nisso. Ele espera por nós. Ele tem compaixão, ele tem entendimento. E isso me leva a compartilhar com você como podemos realmente ter certeza de que não estamos sendo enganados pelo inimigo a trazer narrativas erradas sobre os outros. E isso é, número 1, o diabo traz medo. Quando você sente medo, não vem de Deus. Isso vai, número 1, te dar discernimento. Deus pensa o melhor das pessoas. O diabo pensa o pior. Deus pensa o melhor das pessoas. O diabo pensa o pior. Então, se você está vendo muita coisa negativa sobre uma pessoa, mas não está vendo muito positivo, especialmente se for um crente, isso pode ser um sinal de que o inimigo está trazendo uma narrativa. Amém? Aleluia. Como compartilhei, quanto mais eu sirvo a Deus, mais você ama as pessoas. Eu percebi que quanto mais eu consigo amar as pessoas, mais eu vejo a beleza nas pessoas. Cada pessoa é feita perfeitamente e é bonita por dentro e por fora. E o nosso amor pelas pessoas, até mesmo como no casamento, não deve ser baseado na aparência, mas deve ser baseado no coração. Tipo, nós vermos belezas uns nos outros deve ser por causa do coração, olhando para o coração. E eu aprendi isso. Quanto mais eu conheço Deus e o coração dele, mais meus olhos se abrem para ver as pessoas como ele as vê. Então, mais eu vou ver a beleza delas por dentro e conseguir olhar além das falhas. E não fazer disso algo tão grande, mas ver a beleza e focar na beleza. E então eu também percebi que as pessoas parecem mais bonitas. Porque você está vendo no espírito, você está vendo a verdadeira verdade sobre uma pessoa. A verdade sobre uma pessoa não é a aparência física. Assim como se o rosto de alguém naturalmente parece mais sério, mas a verdade sobre uma pessoa, a pessoa real, é quem ela é por dentro. E então, quanto mais espiritual você se torna, mais você olha direto para o interior. Então, até mesmo vocês que são casados ou vão se casar, o que Deus gostaria é que vocês estivessem olhando puramente para o interior para que vocês se achem lindos um ao outro, não importa o que aconteça, mesmo que não seja o que era a sua preferência originalmente ou algo físico. Amém? Aleluia.
Então, quando você estiver percebendo que eu quero compartilhar com você discernimento de como saber que é o inimigo trazendo uma narrativa se ele estiver trazendo uma narrativa sobre alguém. Então, as pessoas têm personalidades diferentes. Amém? As pessoas têm personalidades diferentes, têm históricos diferentes. E os históricos e as personalidades das pessoas, algumas pessoas precisam ser transformadas em algumas áreas em relação aos seus históricos, em relação às suas personalidades até. Mas muitas pessoas, seus históricos, suas personalidades, aprimoram elas como filhos de Deus. Por exemplo, se o histórico de alguém foi em uma cultura de tanta honra e respeito, isso era predominante. Era importante dar honra e respeito a quem a honra e o respeito são devidos. Esse histórico, essa cultura, vai ajudá-la. Ela vai se destacar, ela vai ser um líder no reino de Deus por causa do seu histórico. E também, da mesma forma, certas personalidades, elas precisam ser exatamente como são para fazer a obra de Deus que Deus chamou alguém para fazer. Amém? Tipo, alguém pode naturalmente ter isso na personalidade. Sempre foi assim, onde se precisa resolver algo, você precisa fazer algo agora. Essa pessoa tem essa rapidez, essa disposição de entrar e ajudar. Mas então pode haver outras pessoas que têm um coração de servo tão bonito quanto aquele, um coração para ajudar, mas elas simplesmente não receberam a personalidade de eu vou levantar agora e resolver isso. Você entende o que eu estou dizendo? Mas elas meio que precisam ser direcionadas, mas isso não é algo ruim. Você entende o que eu estou dizendo? Tipo, precisamos dos dois, precisamos desse equilíbrio. Então, Deus sabe o que está fazendo quando está criando todos nós. Ele sabe o que está fazendo, ele coloca essas diferentes personalidades. Mas o que tem de acontecer é que quando alguém tem uma personalidade diferente da sua, você pode pensar errado que há algo de errado. É assim que o diabo pode plantar narrativas quando há personalidades diferentes. Amém? Você pode interpretar algo como rude quando a pessoa não quis ser rude. Amém? Pode haver alguém, sabe, ordem é muito importante. Ordem é muito importante. Eu ensino sobre ordem, mas precisa haver sabedoria e equilíbrio onde não somos robôs. Tipo, ordem não é sobre ser robô, sabe? Faz sentido? Deixe-me te dar um exemplo. Deixe-me te dar um exemplo. Na nossa equipe de redes sociais, eu tenho algumas pessoas que me ajudam a gerenciar as redes sociais. E talvez eu escrevi há um erro de digitação ou algo assim. E eu não disse para a pessoa que se houver um erro de digitação, apenas corrigir automaticamente. Mas essa pessoa simplesmente corrige sem me perguntar. Mas ela fez isso com o espírito de ajudar. Isso é a coisa certa a fazer, você não acha? Mas algumas pessoas poderiam dizer que isso está fora de ordem. Algumas pessoas poderiam dizer que isso é desrespeitoso. Entende o que eu quero dizer? E há algumas coisas, e estamos fazendo essa grande obra de Deus, há algumas coisas onde coisas assim acontecem, onde alguém, talvez eu não tenha dito especificamente, se essa situação acontecer, faça isso. Mas a pessoa simplesmente precisa correr e ajudar com a situação. Faz sentido? Então, estou apenas dando um entendimento de como o inimigo pode semear sementes de divisão, plantando narrativas sobre outros crentes por causa de personalidades diferentes, dons diferentes. E, ao mesmo tempo, todos nós temos fraquezas e ainda estamos crescendo. Mas Deus não espera até sermos perfeitos para nos usar. Amém? Então, sabe, alguém pode ver alguém fazendo algo errado em uma área, talvez pareça que está fora de ordem, mas tecnicamente não estava. Mas a pessoa interpretou assim. Mas talvez essa pessoa tenha uma fraqueza diferente em outro lugar, assim como você também tem. E eles veem isso. Mas em tudo isso, devemos ter graça
e amar a pessoa. Entende o que eu quero dizer? Devemos vê-los como companheiros de equipe em vez de julgar. Amém? Aleluia. Então, eu realmente quero que todos vocês estejam conscientes disso, isso no exército do avivamento. Apenas estejam conscientes. Isso é um esquema do diabo. O diabo está com medo de estarmos fortes e poderosos. Ele está com medo. E então, algo sutil que ele pode fazer é trazer narrativas mal entendidos, pensar errado sobre os outros. Mas eu estou te dizendo, eu quero que todos vocês cresçam no coração para ver a beleza do exército do avivamento. Eu fico tão impressionada até hoje, tipo, houve um tempo, Vivian compartilhou, às vezes era só ela lá. Não sei se você ouviu ela dizer isso. Vivian, a mãe de Jontal, compartilhou, às vezes houve momentos em que era só ela na igreja. Ela se lembra disso. Muitas noites de adoração. Eu acho que foi, sim. Às vezes, aos domingos, também no parque. Sim, sim, em 2020. Então, depois de 4 anos de ministério, 4 anos e meio, ela se lembra de estar lá sozinha no parque às vezes. Então, e isso foi logo antes do avivamento começar, glória a Deus. Então, houve um tempo em que eu mesma estava fazendo muito, Jontal estava fazendo muito. Eu me lembro da Jontal montando todos os tripés ao redor do parque, sozinha, o piano, as caixas de som, e eu estava preparando a mensagem e orando no meu carro, no estacionamento, e ela estava preparando tudo sozinha. E eu me lembro de um tempo em que eu fazia todas as redes sociais e toda a edição e tudo. E então, nossa, o que Deus fez. Trazendo pessoa após pessoa, servo após servo, com dons diferentes, com diferentes. Eu olho para a pastora Heather, como você compartilha de forma incrível, com entusiasmo, as coisas que Deus está fazendo. Os avisos. Eu vejo a banda de louvor. E é como se nem soubéssemos, nem tivéssemos, eventualmente teremos mais músicos para que possam descansar às vezes e tudo mais. Mas, tipo, temos exatamente os instrumentos e vozes necessários. Tipo, Deus fez isso. Deus capacitou todos vocês perfeitamente por um tempo como este. E para redes sociais, e para outras coisas, e outras coisas que as pessoas me ajudam nos bastidores e gerenciando o nosso YouTube e o podcast. Há tantas coisas diferentes. As câmeras e todas as coisas diferentes. Todos vocês que servem antes e depois do culto, todas as coisas diferentes que vocês fazem. Tipo, isso me impressiona ver todas essas pessoas diferentes, todos esses servos, corações de servos, servos de Deus, que não são aleatórios. Tipo, Deus? Você pode simplesmente ver que Deus os enviou. Deus te trouxe aqui. Eu te criei dessa forma para um tempo como este. Eu te dei essa personalidade, eu te dei esse dom para um tempo como este, para servir no meu reino. Eu te dei isso para fazer esse trabalho específico. Ele não trouxe ninguém além de você. E isso não acontece sem você. E isso vai acontecer com excelência por causa de você. E isso me impressiona. Ninguém vê como eu vejo, ninguém. Nenhum de vocês vê como eu vejo. Porque eu estou trabalhando com muitas pessoas diferentes, muitos de vocês, e eu fico tipo, essa pessoa é muito talentosa nisso. Ela faz coisas que eu não consigo fazer. Essa pessoa é muito talentosa nisso. Ela faz coisas que eu não consigo fazer. É incrível! E ninguém é perfeito, todos ainda estão crescendo. Mas Deus os usa, Deus nos usa mesmo assim. Então eu quero que todos vocês tenham esse coração de ver seus irmãos e irmãs, esse exército de Deus, como eles estão abençoando Deus, como eles estão abençoando a obra de Deus, como eles estão me abençoando, tirando coisas da minha responsabilidade, servindo, como eles estão abençoando o mundo com seus dons, da forma como estão servindo a Deus. Então, conforme você renova a sua mente com essas coisas, com essa verdade que eu estou te dizendo, isso vai te ajudar a ter mais amor pelos seus irmãos e irmãs, e ter mais entendimento, e ter mais graça, e ver as pessoas mais
com os olhos de Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Por último, eu quero compartilhar isso. Lucas 10:38. Mas Marta ficou sobrecarregada em terminar as inúmeras tarefas domésticas na preparação para os convidados. Então ela interrompeu Jesus e disse ao Senhor: O Senhor não acha injusto que minha irmã me deixou fazer todo o trabalho sozinha? O Senhor deveria dizer a ela para se levantar e me ajudar. O Senhor respondeu a ela: Marta, minha amada Marta, por que você está tão preocupada e inquieta, distraída por todas essas muitas coisas? Maria descobriu a única coisa mais importante ao escolher sentar-se aos meus pés. Ela está sem distrações e eu não tirarei esse privilégio dela. Então Maria e Marta tinham duas personalidades diferentes, não tinham? Mas quando lemos a história, provavelmente muitos de vocês são mais do tipo de personalidade Maria e alguns de vocês são mais do tipo Marta, está certo? Então, aqueles de vocês que são mais como Maria, alguns de vocês, talvez não todos, mas alguns de vocês podem ser julgadores em relação a Marta. Aqueles de vocês que são como Maria, vocês podem ser ou já foram julgadores em relação a Marta. E Marta, aqueles de vocês que são como Marta, vocês podem ter ficado confusos com essa escritura a vida toda. Eu acho que está certo. Para alguns de vocês, pelo menos, sim. Eu vou te dar um entendimento. Marta e Maria, os diferentes papéis que elas estavam fazendo, era perfeito. Marta não estava errada no que estava fazendo. Ela estava preparando comida e garantindo que tudo estivesse bem para Jesus. Ele precisava disso. Isso era muito importante. Ela o serviu dessa forma e essa era a forma que Deus a capacitou. E isso era diferente de Maria. Mas onde Marta errou não foi em servir a Deus dessa forma. Onde Marta errou foi que ela ouviu a narrativa do diabo sobre Maria. E foi por isso que Jesus a corrigiu. Então não era que Marta estava fazendo algo errado ao servir a Deus daquela forma. Era que ela ficou tão distraída. Pode ter sido orgulho, pode ter sido inveja. Talvez ela começou a fazer mais coisas do que precisava fazer. Talvez as preparações já estavam prontas, mas ela começa a se sentir um pouco como vítima e orgulhosa. Ah, Maria está ali com Jesus. Ah. E ela se ocupa mais desnecessariamente quando poderia ter terminado e depois se juntado a Maria. Então, talvez por orgulho e sentimento de vítima e ofensa e irritação e então julgamento em relação a Maria, isso faz com que ela simplesmente desligue na mente essa coisa linda que Maria estava fazendo e essa coisa linda que Jesus estava ali. E em vez disso, ela está ouvindo o diabo e fala as palavras do diabo nesse momento, lindo e ungido. Você entende o que eu quero dizer? Esse pode ter sido o cenário, certo? Então, sim, o ponto é que temos papéis diferentes e às vezes podemos ser julgadores e dizer: o que eu estou fazendo é mais espiritual, o que eles estão fazendo não é tão espiritual. O que eu estou fazendo é mais importante, o que eles estão fazendo não é importante. Mas alguns são Maria e alguns são Marta, em termos de papéis diferentes. E precisamos ter cuidado para não ouvir essa narrativa do diabo para julgar os outros e pensar que o que estamos fazendo é melhor do que o outro, amém? E por último, eu quero compartilhar que o diabo odeia quando as pessoas são usadas por Deus. O diabo odeia quando as pessoas estão sendo usadas por Deus. Então, mantenha isso em mente, seja pessoas falando contra servos de Deus e ministérios, ou seja seus irmãos e irmãs. Devemos ter um coração de sempre trazer paz e amor e unidade para que eles possam ser fortes e não serem impedidos de fazer a obra de Deus que Deus o chamou para fazer. Amém? E devemos focar em nós mesmos, melhorando a nós mesmos e simplesmente permanecer focados em fazer a obra que Deus nos chamou para fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Então é tempo de crescer em unidade como nunca antes. Obrigada, Jesus.
A forma como você se torna espiritualmente maduro e capaz de sempre estar na vontade de Deus e ter vitória sobre o diabo é quando seus olhos se abrem para os planos dele. Então, eu quero te encorajar, da próxima vez, se você tiver um pensamento negativo sobre alguém, especialmente um crente, bem, essa palavra é realmente sobre nossos irmãos e irmãs. Lembre-se dessa palavra, e eu te encorajo a salvar essa palavra. E o que é muito importante, isso é muito importante. Sempre que você ouvir uma mensagem que te confronta, que você sabe, eu preciso disso, meus olhos realmente se abriram, ou eu fui enganado em uma área, essa palavra abriu meus olhos. Esse é alimento que você precisa, não só hoje, quando você ouviu. Você precisa voltar a essa palavra. Eu realmente quero encorajar todos vocês nisso. Então, se alguns de vocês lutam com pensamentos negativos sobre os outros ou julgando os outros, ou atualmente ou algo assim, eu realmente te encorajo a ouvir essa palavra muitas vezes e meditar nela. Porque Deus quer que você seja totalmente livre disso e ter o coração dele para o povo dele e viver em paz e harmonia e unidade. Amém? Glória a Deus.